E aí pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer um vídeo hoje para ser mais um dos conteúdos que irão acrescentar. Pois já tivemos um canal Miguel que fez um vídeo sobre o assunto e foi o canal do Reagente Inconsciente. O canal dele é este aqui, Reagente Consciente. E ele fez o vídeo da mulher moderna, mulher disfuncional, que fala sobre microquimerismo, que é bem microquimerismo, que é bem parecido com a telegonia, né? Que é a microquimerismo, como que diz, é uma porção das células, né, que fica dentro do outro organismo e pode também influenciar o pode influenciar geneticamente os novos descendentes. Mas aqui eu vou trazer um artigo muito bem escrito. Aqui ele está em espanhol, é do site bienestarmutuo.org. E eu vou utilizar aqui o Google Tradutor para ficar bem mais fácil para ler, porque meu espanhol está muito ruim, meu espanhol está muito enferrujado. E que fala: telegonia, a bomba atômica social que explica essa sociedade violenta. Então esse conteúdo aqui, muitas pessoas podem falar: ah, mas esse conteúdo pode ser apenas uma, uma hipótese ou uma suposição dos MGTOWs. É algo que eles não têm prova, é apenas uma conjectura de algo que eles imaginam. Não, errado, errado. Isso daqui, esse conteúdo, ele está amplamente sustentado por artigos. Porque uma vez eu estava lendo acho que foi um fórum que falava sobre telegonia, e muitas pessoas dentro do próprio fórum, eles estavam questionando a veracidade do conteúdo ali, das referências, porque, como eles diziam, a referência, ela referenciava outra referência. Então, um site referenciava outro site, que referenciava outro site, mas não havia ali o artigo científico comprovando de fato que aquilo era verídico. Mas agora está sustentado. Aqui, ó, artigo científico esse artigo científico aqui é de 2014. Ó, os descendentes herdam uma característica adquirida do companheiro anterior de sua mãe. Olha aqui esse site aqui, ó. Não, olha esse site aqui, gente. Olha esse site aqui. Pra depois falar que a gente tá mentindo, que MGTOW é preconceituoso com mulher rodada, né? Que MGTOW é coisa, é aquilo, que é frustrado. Não, olha assim esse aqui. Olha aqui, gente. Eu não tô mentindo. Olha esse aqui. Mecanismos não genéticos recém-descobertos rompem o elo entre gênese e hereditariedade, aumentando também a possibilidade de que parceiros de acasalamento anteriores pudessem influenciar traços em descendentes filhos de machos subsequentes que acasalam com a mesma fêmea. Telegonia. Isto é, o carinha vai casar com uma mulher, ela tá lá nos seus 30 anos, ela já teve um carrossel vamos dizer assim, ela teve um monte de parceiros sexuais, e esse cara é o contemplado para ser o progenitor, ele que vai ser o papai, né? O que acontece? Os vários caras que ela já teve relação sexual, muito provavelmente ejacularam dentro dela, esse é, esse DNA deles, né, desses vários, ficam dentro dela. E os cientistas dizem nessas pesquisas que pode haver uma influência, porque outra coisa que fala que, acho que é esta, né? Não apenas o espermatozoide pode passar DNA, mas aqui diz também que o próprio líquido seminal ele também passa ele também consegue passar DNA. Vê? Então, voltando aqui para esse artigo aqui, aqui fala o que é a telegonia: capacidade dos machos transmitir fatores hereditários da descendência de uma fêmea sem ser a progenitora, porque as fêmeas são impregnadas para a vida e os fatores hereditários dos machos com os quais copularam. Aí que fala o poder da fêmea. Em espécies sexadas, a fêmea tem capacidade de decidir com qual macho se acasalar, o que é uma vantagem para a fêmea e uma desvantagem para o macho. O contrapeso a essa desvantagem biológica é a vantagem biológica do homem devido à telegonia. Continuando aqui,
Por exemplo, um homem com 50 mulheres pode ter 50 filhos por ano, uma mulher com 50 homens pode ter um filho por ano. Aqui fala, as mulheres investem muito no acasalamento, porque a gravidez é de 9 meses, tem um risco de morte por nascimento da criança, o cuidado com o bebê por anos, né, até ele completar, vamos supor, uma idade de conseguir se cuidar. Aqui fala que os homens eles só investem algum esperma e deixam as fêmeas impregnadas para sempre. E que fala que esse acasalamento não é um bom negócio para os homens. Porque, devido a essa realidade biológica, a estratégia reprodutiva da fêmea é procurar o macho que ela considera o melhor provedor e protetor. E a estratégia reprodutiva do macho é copular com tantas mulheres quanto possível. Ou seja, a estratégia reprodutiva da fêmea é serial e a estratégia reprodutiva do macho é paralela. Eu até fiquei pensando sobre isso, foi até alguém que tinha comentado em um comentário e ele disse, foi num blog. Isso talvez pode até ser da própria natureza, porque a telegonia então ela vai funcionar como uma espécie de banco de dados em que a mulher ela seleciona certos parceiros que aos olhos dela são bons e esses parceiros aos seus olhos eles têm certas características que podem ser agregadas. Então ela vai fazendo uma espécie de coleta. Então ela vai pegando aquele ali, pega de um, pega de outro e vai juntando. Ela cria um grande escopo ali, um banco de dados grande com um DNA de vários. E o próximo cara ali que vai ser o contemplado para ser o papai, né? Este cara vai ter toda a sua descendência influenciada por outros genes que, aos olhos de sua esposa, aquilo ali foi essencial para tentar moldar bem falam, uma criança ou um filho mais bem construído geneticamente, que tem melhores características genéticas. Do ponto de vista biológico evolutivo, isso até tem um pouco de lógica, sabe? Então você faz isso para você poder gerar uma descendência melhor, com melhores fenótipos, né, genótipos, que você consiga sobreviver a certas adversidades, a certos problemas, seja mais resistente à doença, seja mais forte, tem características mais que te promovam uma saúde melhor, pra você ser mais saudável. Então, olhando por esse lado, até que tem um pouco de lógica. Mas ainda assim é uma coisa desleal, cara. Simplesmente desleal. Você saber que aquele filho não é seu, que há muita influência de outros homens naquela criança. E você tá generalmente ali pagando todo o preço, 100% integral sobre aquele filho. Então, continuando aqui, ele fala, o amor existe? Homem e mulher têm estratégias reprodutivas totalmente opostas. Portanto, as histórias do príncipe que recebe sua princesa ou vice-versa são falsas construções vendidas pela mídia com algum interesse mercantilista. Por isso, a realidade que arranjou casamentos tem mais possibilidade de que deram os casamentos de livre eleição, já que se é de livre eleição, ante os problemas, sempre existe a possibilidade de voltar a fazer uma livre eleição, e o divórcio é o consequente. A emoção dos primeiros encontros que chamamos de amor é apenas uma emoção passageira, que desaparecerá antes do embate interno de duas estratégias biológicas diferentes. O amor existe se for conscientemente construído e mantido ao longo do tempo. Esse amor que as pessoas dizem, ele não é amor, ele é na verdade nada mais é do que hormônios, que é a sua biologia funcionando para te fazer ficar prendido a outro parceiro, porque basicamente a atração ela é inconsciente, você nem percebe essa atração. Você olha para uma pessoa, pá, foi atraído, né? E gera certos hormônios ali do prazer, ou certas substâncias químicas que te deixam anestesiado, posso dizer assim. Tanto é que tem alguns conteúdos, você joga no Google e você acha, não precisa calculando todas as referências de tudo que eu falo. Se você dá um Google aí, que você acha tudo, né? Tá muito fácil de procurar algumas coisas. Então você joga no Google aí sobre o quanto o amor ele é viciante, né? Essa paixão, não amor, né? Ele é viciante porque ele é como se fosse uma droga. E o período mais ou menos que você fica iludido ali, ou totalmente preso a esse parceiro, é de mais ou menos um ano e 6 meses, mais ou menos 18 meses, que dura esse efeito realmente. Tanto é que é o que o Raccoon ele diz sempre, que é aquele período de lua de mel, né?
em que no começo do relacionamento sempre é bom, é aquela coisa gostosa, todo mundo carradinho e tal. Passando o tempo vai se desprendendo. E o que realmente não dá certo é que hoje muitas pessoas elas vão simplesmente por essa condição da paixão inicial. Elas não conseguem gostar de si e continuam forçando um relacionamento, talvez por benefício mútuo ou utilitarismo. Isso dá errado, né? Continuando aqui. Transferência horizontal de genes. A telegonia foi rejeitada inicialmente devido às distorções impostas pela teoria evolutiva de Darwin, que, como já analisamos, está errada. Evolução biológica, pois descarta a transferência horizontal de fatores hereditários e a influência determinante do meio ambiente. Fatores hereditários podem ser transmitidos horizontalmente entre indivíduos e verticalmente de pais para filhos. As bactérias trocam material genético entre elas. As células eucarióticas, que são células modernas e à base de plantas, animais e humanas, trocam material hereditário horizontalmente. É algo totalmente verificado em plantas. A telegonia é simplesmente uma troca de material hereditário sem fertilização. A mulher simplesmente recebe e incorpora em si o material hereditário ao qual está exposto, fluxo seminal. Isso já foi descoberto em animais, insetos, o que é verificado em humanos. O que é verificado em humanos é apenas uma questão de tempo, quando estudos científicos reais podem ser realizados, que eles não têm de estar de acordo com as tendências sociais, que é a promiscuidade, políticas governamentais, que é as pró-feministas. Telegonia significa que a mulher é esponja do material hereditário. É como eu disse, então é uma lógica. Ela vai buscando um pouco de cada um dos melhores parceiros para formar uma prole com o melhor DNA que existe, com a melhor genética possível. É que fala que o filho que a mulher tem uma relação com vários homens, tem seu corpo e material hereditário de todos os homens com quem copiou, por todos os de sua vida, desde que incorporadas em seu corpo, meio suas células não fertilizadas. É o erro da tradução aqui. É que fala matriarcado, mulher com muitos homens, patriarcado, homem com muitas mulheres. E aqui vem uma parte que eu acho que é boa, que o cara ligou um bom ponto. Eu acho que é interessante falar sobre isso. Ele diz, a bomba atômica social. Isso significa que a telegonia é uma bomba atômica social, pois tem fortes implicações para a sociedade promíscua de hoje. Perdão. Apenas tendo filhos de uma virgem, o homem tem certeza de que o filho é dele. Mas o filho é tudo. Mas é o filho que é todo o homem que copula com a mulher e acaba pagando e criando os filhos dos outros. Se a criança pertence a todos, então deixa o Estado estar no comando. Patriarcado com macho virtual. A telegonia também implica que quando uma mulher é livre para escolher um parceiro, ela tenderá a praticar hipergamia, procurando um homem que parece ser o melhor procriador e o mais violento. Todas as teorias que a gente diz que ela sempre busca o mais violento, porque isso demonstra virilidade, força, dominância, liderança, e são características dos ditos homens alfas, né? São os homens mais brutos. E se a gente for olhar por uma questão antropológica, evolutiva, tem razão, porque o homem mais bruto, mais violento, ele é o homem que vai proteger, que protegia, que eram os mais brutais ali, tanto para caçar, e quando foi evoluindo também a sociedade, começaram a ter pequenas cidades, vilarejos. Estes homens eram a espada da frente, da defesa daquela vila, daquela cidade. Então aquele cara, ele era o macho alfa, né? Aí que continuando, a hipergamia leva a uma sociedade mais violenta, uma vez que os homens agora competem muito mais pelo fator sexual. Os homens tornaram-se violentos entre si e com as mulheres. Esta sociedade violenta reforça a necessidade de mulheres em sua juventude procurarem um homem mais violento para protegê-las. Quando a mulher perde a juventude, não tem mais interesse sexual pelo procriador violento, os bandidos. Então não há outra opção para a mulher do que encontrar um dos machos que ela rejeitou em sua juventude. Porra, esse texto aqui ele é incrível. Ele é incrível. ele tipo, demonstra tudo, ainda juntando fatos científicos com as pesquisas que estão sendo feitas. Não tem como. Com o fator social, esse aqui foi uma jogada de mestre. Esse artigo aqui é... Nossa... O problema dessa mulher madura e promíscua é que ela não mais serve como mãe de filhos para o homem que antes era rejeitado e agora é aceita como parceira sexual. Já que os descendentes da mulher promíscua terão fatores hereditários de todos os homens com os quais ela já copulou na sua vida. A telegonia também explicaria por que os testes de inteligência desde os anos 70 indicam que a população é cada vez mais tola do que a anterior.
confusão de fatores hereditários devido a mães promíscuas. Tem vários outros fatores aí que quanto mais parceiros ela tem, mais problemas pode gerar ali no seu, como é que fala? No seu útero, e ela pode ter problemas ali para poder gerar aquele filho, ele pode nascer com problemas, e muitas fazem aborto, e tomando muito hormônios ou comportamentos aí totalmente promíscuos que podem passar doenças, que podem sim afetar a saúde dela total. E não apenas isso, eu acho que também a bebedeira que muitas têm, isso acaba, isso destrói, bebedeira, drogas, e isso não é algo bom. O estresse, acho que são vários fatores que podem influenciar. Eu ainda não achei nenhuma pesquisa que ligue tudo isso aí a uma redução da fertilidade ou da saúde enquanto ela ainda está gestacionando. Continuando aqui, o imperativo biológico e o feminismo moderno. O ser humano pensa que, ao usar papel higiênico, ele não é mais um animal e não age seguindo seus instintos biológicos básicos. Nada mais longe da realidade, o ser humano tem um comportamento basicamente animal que é ditado por sua natureza. O feminismo está implantado em todo o mundo ocidental. Leis apenas se for sim. Isso daí todos nós estamos percebendo que ele está implantado não apenas no mundo ocidental, mas em outros países asiáticos, por mais que ele não tenha tanto poder ali, ainda assim tem mentes que já foram infectadas com isso. Até mesmo nações mais fundamentalistas, fortes numa cultura própria, elas estão assim absorvendo valores femininos. A Índia é um baita de um exemplo. E tem outras nações também que estão assim. O Oriente Médio também, lá, como muitos canais mictais. Tem alguns canais mictais que estão falando sobre o modus operandi agora das próprias mulheres islâmicas, né? Perdão, muçulmanas, né? Aquelas que são muçulmanas, que são da fé islâmica. E a gente percebe que alguns países do Oriente Médio estão abrandando a sua Sharia Law, né? A sua lei da Sharia. Estão permitindo mulheres a trabalhar, com permissão do marido, dirigir carro. Daqui a pouco é um pulo para liberarem tudo. Então as pessoas ficam pensando que por conta de lá ser além de serem mais, não posso dizer teocráticos, mas eles seguem muito a vertente do Corão deles, né? Mas pode ser que daqui a alguns anos eles sucumbam, eles caem igual a gente. Eles abram tanto a mão, né? E, como diz aqui ditado, você dá a mão, a pessoa quer o braço, depois ela quer o corpo inteiro, né? E é isso que pode acontecer. O Oriente Médio está mudando muito rápido, até lá, hein? Então não fiquem totalmente convictos de que o pessoal de lá vai resistir, né? Continuando aqui. Exemplo, se um homem pacificamente levar uma mulher a um hotel e a mulher sabe que é um hotel, se a mulher não diz explicitamente, se eu quiser fazer sexo com você e fazer sexo, e essa sentença for devidamente documentada, a mulher quando sai do hotel pode dizer que foi estuprada. A falsa acusação. Sofreu abuso sexual e o homem vai pra prisão se não tiver uma demonstração. Por quê? Né? O homem perde ali. Para quem tá acusando, quem tá acusando é que tem que ter o ônus da prova. Ela não tem o ônus da prova, só basta a palavra dela. E cadê aquela coisa da lei da presunção de inocência? Todos são inocentes até que se prova o contrário. Essa prisão sumária, tá errado. Estamos jogando basicamente a nossa Constituição, nosso Código Penal, tudo no lixo. Então eles abrem esses precedentes malucos aí, que vai contra tudo aquilo que o direito construiu durante séculos. Então não vivemos numa democracia. Vivemos numa ditadura feminista. Isso sim. E que fala que mulher que apresenta como um ser incapaz de tomar decisões sexuais adequadas, que portanto deve ser protegida. Esse é o pensamento que as mulheres têm e muitos homens têm e a sociedade tem. De que a mulher não tem capacidade de tomar suas próprias decisões. E mesmo que ela tome uma decisão errada, ela não sabia o que estava fazendo. Cara, é muito engraçado isso. Continuando aqui, porque senão o texto vai ficar muito longo, a biologia explica claramente o que está acontecendo. As mulheres jovens são altamente influenciadas em seu comportamento por imperativo biológico de reproduzir a espécie. Fato demonstrado pelo grande sucesso do método de sedução chamado mistério. Ou porque as mulheres gostam de música de orientação sexual que as denigre
como o reggaeton, isso aqui deve ser alguma música latina, uma música desses países de hispano-falante, né? Esses países que falam espanhol. Que efetivamente apresenta a jovem capaz de tomar decisões sexuais adequadas e, portanto, deve ser protegida tanto dela própria, né? Mesmo quando da estratégia natural oportunista dos homens. Estou dizendo que a mulher deve ser protegida dela mesma e da estratégia natural oportunista dos homens, que é o cara só quer ir lá jogar o leite quente e vazar. Então essa realidade biológica é que a jovem não é capaz de tomar decisões sexuais adequadas, então a jovem não pode receber o poder da liberdade sexual, já que ela não tem a capacidade de usar essa liberdade adequadamente e, portanto, deve ser protegida de si mesmo, deixando essa liberdade sob a tutela exclusiva de seus pais, tá vendo? É o que destruíram. Então, é uma coerência, uma condição de dissonância cognitiva, uma doença, uma histeria coletiva, é algo, cara, tipo, muito contraditório, muito estranho o feminismo. Não há como seguir uma lógica, porque elas dizem queremos liberdade sexual, mas elas não tomam liberdade, elas têm sua liberdade sexual para praticar o que quiser, mas no momento em que alguma coisa ruim acontece, elas simplesmente dizem que não sabia. E aqui a solução seria o quê? A tutela disso sobre seus pais, mas elas não querem. Tipo, cara, é uma coisa muito doida. Elas querem a liberdade, mas elas simplesmente, quando fazem uma merda, uma cagada, elas querem, entre aspas, dizer que elas devem ser protegidas e devem ser tuteladas, porque não sabiam o que estavam fazendo. Porra, olha, pô, decidam-se, não as duas coisas ao mesmo tempo, é uma ou outra. Tem esse vídeo aqui no próprio Coisa que fala sobre o experimento do Universo 25, que fala sobre a sociedade violenta. Então, aqui, o experimento do Universo 25 apresenta o que acontece em uma sociedade com abundância de recursos, mas violenta. Neste caso, violenta por não ter mais espaço onde possam se reproduzir. Com esses resultados, podemos prever que, devido à promiscuidade de mulheres e homens, uma sociedade violenta é criada, portanto levará o ser humano à extinção em 4 etapas. Primeira, estupidização da população. Segundo, homens que são desinteressados e separados das mulheres. DSTs, homens herbívoros e mulheres que não querem mais ter filhos. Isso é uma realidade, isso aqui nós estamos vendo. Estupidização da população, nós já estamos vendo. A esquerda fudeu com a mente de todo mundo. O pessoal tá doido. Eles confundem a realidade e deturpam tudo. Terceiro, o desinteresse pelo sexo. A Europa é o país que atualmente, essa geração da Europa é a população, né, a geração que menos faz sexo. E quarto, o envelhecimento da população sem filhos. Coreia, o Japão, a China. A China tem muito filho, mas por aquela política de filho único, eles fuderam com eles mesmos. Então, a China tem algo próximo de 300 milhões de pessoas idosas ali. Continuando aqui, opções pacíficas da sociedade. O artigo é muito grande e o conteúdo fica muito grande. O comportamento sexual dos macacos descreve o seguinte comportamento. Se eles vivem em sociedades e são violentos, então eles são como gorilas, o macho alfa, o patriarcado. Se eles vivem em sociedades e são pacíficas, então as relações são totalmente promíscuas, assim como os chimpanzés, bonono, com a fêmea perdendo o poder de decidir com qual macho copular. A fêmea tem que copular com todos os machos do grupo sem poder recusar. A monogamia não existe em macacos com sociedades estritas, mas em sociedades intimamente relacionadas como o gibão. Diante da realidade da alta inteligência do homem e de seu poder e violência totalmente letais, uma sociedade violenta termina em sua extinção, pois o ser humano só pode viver em sociedades pacíficas, o que deixa 2 opções da sociedade. Primeira, relações sexuais totalmente promíscuas, multi-homem, multi-mulher, onde a mulher não pode negar um homem, em outras palavras. A mulher perde seu poder natural para rejeitar o macho, as crianças são cuidadas e educadas por toda a sociedade, obviamente não por um casal, nem por um homem. Vocês estão entendendo o paralelo disso aqui, que basicamente o que a esquerda quer fazer? Ela é educada pela sociedade. E quem seria a voz da sociedade? Quem é que dá os passos para a sociedade? O Estado. 2. Monogamia virginal imposta por normas sociais estritas, permitindo que a mulher mantenha seu poder de decidir o macho com qual ela copulará por toda a vida. As crianças são cuidadas e educadas por um casal com apoio da sociedade, conforme estabelecido por estas mesmas normas sociais, isto é, um sistema patriarcal onde o chefe de família é o pai.
As sociedades mais igualitárias, que não são matriarcais nem patriarcais, são sociedades de normas monogâmicas virginais, impostas, não naturais. Nessas sociedades igualitárias, o valor do ser humano, independentemente de seu sexo, é seu crescimento pessoal, o desenvolvimento de seus valores humanos, que são valores mentais. Já que o domínio que o homem tem sobre todas as outras espécies é por suas habilidades mentais e não porque são mais rápidos, mais fortes ou maiores. É por isso que os valores mentais são muito mais importantes do que os valores físicos. Em segundo lugar, do ponto de vista sexual para o homem, o valor de uma mulher é ditado por sua virgindade e fidelidade e sua beleza. Aí, tá vendo o ponto? Do ponto de vista sexual para o homem, tá vendo que a diferença do imperativo masculino e feminino para escolher um bom parceiro é diferente? A mulher que é um homem, né, que tem mais recursos, que tem mais valores, tem mais habilidades, e para o homem é totalmente oposto, que para as mulheres o valor do homem é a sua capacidade de fornecer e proteger. Ponto. Não precisa mais falar nada, isso é algo que nós já estamos cansados de saber. Nas sociedades promíscuas de hoje, para o homem e mulher, o valor do sexo é apenas sua fisicalidade, seu dinheiro. Aqui tem um gráficozinho mostrando aquelas regrazinhas dos ranks, né? Pra gente ver que aqui vamos supor como se fosse levels de beleza ou de nível de capacidade de capacidade econômica. Então aqui a gente percebe que, tá vendo? Aqueles homens mais de baixa, que até o 7, aí você vê até o 7/10, esses estão sendo desprezados. Os homens que estão no meio estão sendo desprezados. Talvez sejam homens aqui que talvez sejam bonitos, sejam medianos e tenham uma proporção de bens e de recursos considerável, mas estão sendo deixados de lado porque tem outros caras aqui em cima. Tá vendo? Até a mulher que é a 10/10, ela sai fora disso aqui porque as outras mulheres mais de baixo tomam o espaço delas procurando esses outros homens aqui do topo, que são o 8/10, o 9/10 e o 10/10. Então esse aqui nós já sabemos, estamos cansados de saber, vamos passar para palavras finais aqui para terminar. Palavras finais. A atual sociedade promíscua não só gera violência, mas também seres humanos egoístas que destacam o pior do ser humano. Mentiras, enganos e estupidez, já que maximizam prazer no presente para um futuro de sofrimento devastador. A monogamia virginal é um compromisso do casal e da sociedade, onde a mulher desiste de sua hipergamia e o homem desiste do seu oportunismo. Cada um desiste de seu comportamento egoísta natural e eles ganham companheiros ao longo da vida, que se complementam e ajudam a criar seus filhos. A sociedade participa não só apoiando os pais no cuidado e educação de seus filhos, mas também cuidando da monogamia virginal, impondo fortes punições a homens ou mulheres que violam a monogamia virginal dos outros. É o autor do texto esse aqui, o Robson Chuchô, ele é engenheiro eletrônico, economista, de programação, cabalista, autor das leis fundamentais da economia. Então, esse canal aqui eu espero que vocês, essa página aqui, acho que vocês entrem no link, veja, e como eu disse, tem os links aqui da pesquisa, que fala compreensão da herança, revolução por editora, não pode ser explicado unicamente pela transmissão dos genes parentais, que mostra que é uma verdade mecânica de herança, que, então, se você quiser ler, é um artigo científico. Joga, se não souber ler inglês, joga no Google Tradutor, só botei aqui no Google Tradutor aqui para ficar em português porque é mais fácil, para vocês verem, vendo que é o mecanismo e tal. Esse aqui, dupla cadeia no plasma seminal humano. Aqui, ó. Ele contém uma variedade de RNAs livres de células. Pode ser aqui nesse fator aqui que você transmite, você influencia os óvulos imaturos. Então aqui está o conteúdo aqui, que é o sêmen, também chamado de líquido seminal, fluido que é emitido pelo trato reprodutor e contém espermatozoides capazes de fertilizar o óvulo da fêmea. O principal componente do sêmen é o plasma seminal, que ajuda a manter a viabilidade das células espermáticas. Protege ela também da própria acidez da uretra ou do próprio canal vaginal, que é o pHD deles. Então é importante, também ajuda no deslocamento do espermatozoide e tal. Biologia básica lá de 7ª série. Então aqui tá falando que até mesmo esse plasma seminal, ele tem DNA. Aqui, ó.
ácidos dinucleotídicos livres de células, como DNA, RNA, de fita simples longa. É por isso que influencia. Pode ser que isso aqui influencia. Então tá aqui os links, ó. Um periódico de medicina. Não é balela, não é mentira, ninguém tá inventando nada. Tá aqui. Ó. Cheio de artigo científico, ó. Do governo isso aqui. Ó o outro aqui. Herança genética de características adquiridas através de RNAs espermáticos e modificações de RNA espermático. Aqui está falando que há essa noção de herança das características adquiridas, que pode ocorrer através de exposição a experiências ancestrais e que certos traços adquiridos pelo pai podem ser memorizados no esperma como informação epigenética. Isso aqui me lembra muito aquele negócio do Assassin's Creed, em que aquilo que se... É como o Assassin's Creed, quem joga sabe que você passa através do DNA as memórias do seu antepassado. Aqui pode ser quase igual isso. Entre aspas, que fala que pode ser memorizado. Por exemplo, você aprendeu alguma condição, alguma coisa, você pode passar essa habilidade pré-programada que fica no seu DNA pro seu descendente. Cara, é muito parecido com Assassin's Creed isso aqui. Seria bom vocês lerem depois, tá vendo? O conteúdo é bem extenso, é bem pesado. Então, se você tiver um pouco de preguiça, vai com calma, lê um pouquinho, lê outro. Então aqui está o conteúdo. Esse aqui também fala sobre... Cadê? Peraí... Efeitos diferenciais do balanço de nutrientes masculinos nas características pré- e pós-copulatórias e consequências para a reprodução feminina. Então aqui fala... ingestão de micronutrientes, proteínas, a relação no consciente de corte, características, tal. Aqui, acho que achei a parte que começa na introdução, perdão. Que fala que o mestre tende a encontrar competição quanto ao acesso a parceiros e fertilização. Estes dois episódios competitivos influenciam fortemente a aptidão masculina. No entanto, a expressão de traços sexuais masculinos envolvidos na competição pré- e pós-copulatória é considerada auspiciosa, o que significa que se espera que a aptidão masculina dependa da disponibilidade de recursos. Essa disponibilidade de recursos inclui até os nutrientes, que aqui fala, para ligar aqui para a coisa não ficar totalmente separado, nutrientes masculinos, quer dizer, o homem que tem uma melhor nutrição, que tem mais força, é o cara que vai poder passar um DNA melhor. Que ele se nutre, ele tem mais coisa. Aqui, ó, os macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e gorduras, são vitais. Então, tá vendo? Até o homem mais nutrido, ele é como se ele tivesse uma espécie de recurso biológico próprio para si, em que é visado também como um ponto a ser considerado pela mulher, para escolher ele. Então, esses artigos estão aí. Eu quero que vocês vejam. O canal do Reagente Consciente, ele fez esse vídeo aqui, que é a mulher moderna, que ele fala do microquimerismo. Então, nunca é demais falar sobre um assunto, ainda mais com esse outro ponto aqui, que eu tô com que tá os links aqui. Eu vou deixar todos esses links debaixo do vídeo aqui na descrição para vocês verem e leiam. Quando uma pessoa questionar, mostra aqui os artigos científicos. Agora não tem mais balela. Mentira, gente. Tá bom, então esse foi o vídeo, acho que ficou muito longo e até mais, gente. Tchau, tchau.